O discurso capitalista sugere que o sacrifício laboral ofereceria como retorno a possibilidade de gozar da pletora de bens de consumo com obsolescência programada disponíveis ao alcance de um clique. Recalca-se sobre esse semblante o fato de que é o próprio sujeito que se consome e se descarta. Freud, herdeiro do racionalismo do século XIX, acreditava que a ciência poderia salvar o homem de sua ignorância e de seu sofrimento. Mas como se lê em Mal-Estar na Civilização, essa busca pelo domínio da natureza converteu-o em uma espécie de Deus de prótese, sem ignorar que atualmente o homem não se sente feliz em sua posição de semelhante a Deus. A promessa da redenção através da ciência vacila. O discurso científico contemporâneo fomenta a promessa de que é possível tudo saber e, com efeito, desmentir a cisão do sujeito. Se os autômatos do cinema expressam uma recorrência da natureza robótica, os sujeitos da contemporaneidade, atravessados pelo capitalismo tardio, fantasiam os ideais da condição maquínica. Esse é um dos trechos finais do artigo A Paixão pelo Autômato, a Condição Maquínica. Texto que completa uma trilogia dos autores Gustavo Caetano de Matos Mano, Amadeu de Oliveira Weiman e Roberto Henrique Amorim de Medeiros. No episódio de hoje, este é o artigo que teremos para discutir. Como convidado, Cláudio Dutra de Souza, psicanalista, mestre em psicanálise, que vai trazer a sua leitura e compartilhar com você que nos acompanha algumas ideias, alguns recortes desse artigo que dá sequência e constitui as primeiras elaborações sobre o conceito de paixão pelo autômato. Artigo que foi publicado em 2018 na Psicologia em Revista da PUC de Minas Gerais e que compõe mais uma contribuição de nosso pensamento com o conceito da paixão pelo autômato. Nesse artigo de fôlego, os autores tentam fazer uma genealogia do autômato, começando na Grécia Antiga e chegando até a produção da cultura pop, do cinema de ficção científica, tentando examinar a forma como os autômatos são representados no cinema. Em seguida, mostram como os autômatos absorvem algumas características, como ser os filhos do homem, passando por uma dimensão robótica e também pela característica de desempenhar um desígnio, para no final do artigo discutir a questão do autômato como um ideal do eu do sujeito contemporâneo. Meu nome é Roberto Henrique Amorim de Medeiros, este é o canal Extensão Coletiva e você já está assistindo A Paixão pelo Autômato, episódio 3, A Condição Maquínica. Salve pessoal que está assistindo A Paixão pelo Autômato, esse é o terceiro episódio do programa que se propõe ao estímulo à leitura de artigos científicos, de livros, de pesquisas, de interlocução com produções artísticas, naquilo que dialogue com esse conceito que estamos propondo, construindo já há alguns anos, que se chama A Paixão pelo Autômato. Nesse terceiro episódio, nós vamos propor a leitura, então, do artigo A Condição Maquínica, A Paixão pelo Autômato, a Condição Maquínica. O terceiro artigo, que completa a trilogia inicial das produções do nosso grupo que pesquisa, que tenta produzir esse conceito. E, de alguma maneira, nesse artigo, se faz uma genealogia do autômato, da aparição desse imaginário do autômato no cinema. No programa de hoje, então, para fazer a leitura, para trazer um pouco do seu recorte, da sua leitura desse artigo,
Convidamos, então, um recente colaborador da nosso grupo, que pesquisa, que pensa o conceito da paixão pelo autômato, o Cláudio Dutra de Souza, psicanalista, mestre em psicanálise também pelo programa de pós-graduação em psicanálise da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para que pudesse, então, bater esse papo com a gente no programa de hoje e conversar um pouquinho sobre o que esse artigo lhe evocou para pensar. Cláudio também, que, como vocês viram no episódio 2, e se não viram, cliquem lá, pode inclusive parar esse aqui agora, assistir aquele, voltar para esse, embora as trilogias não precisam também ser assistidas na ordem, né? Ele partiu de projetos de extensão. Até hoje foram 3 projetos de extensão, onde a gente trabalha muito também inicialmente com o formato ciclo de cinema e debates, mas no ano de 2019 nós fizemos um curso de extensão envolvendo também o conceito. E o Cláudio Dutra de Souza foi um dos nossos ministrantes. Então, por conta dessa proximidade, por conta do trabalho que também fizemos no pós de psicanálise, tenho o prazer de receber hoje aqui, então, Cláudio Dutra de Souza. Por favor, Cláudio, dê um alô aí para o pessoal e pode fazer as tuas primeiras intervenções aí sobre a paixão pelo autômato, a condição maquínica, artigo de 2018. Então tá, Roberto, muito obrigado, sim, né? Mas eu sou um pouco suspeito, né? Porque eu li esse texto, eu li os outros 2, eu acompanho há algum tempo, né? Já acho que há quase um ano que eu estou junto nessa discussão, essa discussão que é por demais apaixonante, diga-se de passagem, né? Que é algo assim que tem tantas coisas para pensar, né, que às vezes parece aquela angústia que tu tem na frente daqueles buffets assim, de café colonial. Eu pelo menos tenho, né? Que, então vamos considerar, né, essa genealogia platônica. Eu fiz uma leitura, né, dessa genealogia, não com uma forma assim de uma reminiscência histórica de pegar o autômato nos seus primórdios, que pode ser também, mas que não necessariamente, né? Dentro do cinema, dentro da literatura, dentro das artes em geral, dentro até, inclusive, da própria Bíblia, né? Que é uma das primeiras e grandes literaturas que nós temos. E na Bíblia, nós temos a figura, a cabala judaica, na verdade, assim, né? Uma parte do misticismo judaico, não está especificamente na Torá, que é a figura do Golem, né? E o Golem era uma espécie de um autômato, de um monstro, que você pegava, você juntava um pouco de barro, você soprava e você dava a vida para esse Golem, que geralmente os rabinos, eles usavam isso para perseguir inimigos, para conseguir alguma coisa, né? O Golem era uma forma muito precária de vida. Ninguém pode emular é sempre inferior à criação de Deus. E por que não podemos pensar em Adão como um dos primeiros autômatos, né? Então, Adão também foi criado do barro, foi dado um sopro divino, e o Adão, né, foi, dentro da mitologia, o primeiro ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, e o Golem é apenas uma grosseira imitação, né, que alguns homens santos era concedido de criar esse tipo super inferior de vida. Então iríamos associar tipo a um zumbi de Walking Dead, né? Assim era o Golem. Daí, voltando para o artigo, eu preparei algumas coisas aqui para né, não ficar muito solto. Nós temos uma parte quando vocês começam com a intersecção com o cinema, né, desde Metrópolis, Blade Runner, Guerra nas Estrelas, cinema e literatura, vamos dizer assim, né? Que é a parte que eu achei interessante, assim, do autômato como sendo um produto de uma filiação do homem, né? Que é o Adão, que é filho de Deus, que é, no caso, o Golem, e algumas produções, como tinha o Turco de Lata, né, no século XIX, aquele que jogava xadrez, que era tipo no próprio Mahabharata também tinha um leão, que era um autômato, assim, era uma figura. E esses autômatos, assim, eles estavam
vinculados à figura de um pai. Daí vamos falar da questão do Anakin Skywalker, quando ele constrói o C3PO, né, para aplacar sua solidão. O Blade Runner, o Roy, buscando obsessivamente as suas origens, né, ao prolongamento da sua vida, toda uma questão ligadas à busca, vamos dizer, de um pai ou a busca de um sentido para a vida, né? E nesse ponto, assim, de literatura, também a gente pode colocar Frankenstein, né? Toda a soberba do Dr. Frankenstein de criar um ser humano, né? Que não tem lá muita, tal como um replicante, ele também busca o seu pai, ele busca um sentido para a vida, ele está solto, ele é vamos dizer assim, uma cópia mal sucedida, né, do seu criador. Ele não é uma pessoa com vontade própria, ele tem todos esses autômatos, eles têm vários defeitos, né, eles têm várias precariedades que vão diferenciá-los profundamente dos autômatos mais contemporâneos que nós vamos falar. Tem a figura que me passou também, lendo o trabalho de vocês, aí já vai para outros artigos também, né? A figura do Pinóquio, né? A dona Haraway vai dizer assim, na questão do Manifesto Ciborgue, que tem, no calor do ano que foi escrito, 1985, tem toda a questão assim, da emergência da pós-modernidade, das influências, da esquizoanálise, né? Então, a dona Haraway vai falar que o ciborgue, ele vai nos livrar das prisões de gênero, de destino, de procriação, das limitações físicas, né? Ele vai ser uma nova vertente, né? Uma nova vertente completamente separadas, assim, separada do clássico, né? Ele é uma obra feminista, né? As feministas, as cyberfeministas costumam usar bastante o Manifesto Ciborgue nas suas e os transexuais também, né? Como uma terceira coisa que não tem nenhuma filiação. Mas voltando ao Pinóquio, né? O Pinóquio, ele é construído por um homem que já passou da idade de ter filhos, né? Um homem velho, que é Gepeto, que constrói um menino de madeira também para aplacar a sua solidão e deseja muito que tivesse um filho de verdade, porque por algum motivo ele não teve um filho de verdade, até que venha a Fada Azul e dá um certo sopro de vida ao Pinóquio. Mas, para ele conseguir ser um menino de verdade, ser um humano, ele precisa incorporar a sua consciência, ou incorporar um superego, ou incorporar um imperativo categórico kantiano, né? Independente de qualquer desejo ou de uma inclinação, ele precisa ter uma questão racional envolvida, né? E aí tem toda a história das desobediências dele, das mentiras, até que um dia ele consegue ser altruísta, ele consegue introjetar aquilo, ele vira um menino de verdade, né? Então mas ele continua tendo essa filiação ao homem, a ele é concedido, né, uma dádiva, assim, de virar um ser humano como nós, assim, com todas as nossas falhas, ele percorre todo um caminho até chegar à dádiva de ser vivo, né? Aí eu vou fazer uma citação agora, que é da dona Haraway, né? Que vai um pouco fechar esse primeiro momento, assim, dessa parte do artigo, que é a intersecção com o cinema. Então, ela vai escrever assim no Manifesto Ciborgue: as máquinas pré-cibernéticas podiam ser vistas como habitadas por um espírito. Havia sempre o espectro do fantasma na máquina. Esse dualismo estruturou a disputa entre o materialismo e o idealismo, a qual foi resolvida por um rebento dialético que foi chamado, dependendo do gosto, de espírito ou de história. Mas, basicamente, nessa perspectiva, as máquinas não eram vistas como tendo um movimento próprio, como se autoconstruindo, como sendo autônomas, né? Então, acho que esse primeiro momento é interessante, que vocês fizeram essa genealogia desses autômatos ainda bastante dependentes do homem, né? E que essa questão, ela vai na próxima divisão, que é a natureza robótica, nós temos uma outra evolução,
né? Eu estou falando em evolução pensando em termos modernos, né? Não, vamos pensar em termos menos classificatórios, assim. Mas muda a natureza robótica, né? Tem o início da modernidade e tu tem todo o início, assim, de um conjunto de robôs derivados da Revolução Industrial que são mais complexos, já não tem mais essa questão mística envolvida, né? Já somos herdeiros do iluminismo, já matamos Deus, etc. e tal, já temos o capitalismo emergente. Então, nós temos as máquinas como servis aos homens para aliviar o trabalho humano, né? Essas máquinas vão trabalhar por nós e vão também provocar grandes mutações assim no universo do trabalho, vão fazer surgir toda uma nova era, que é do capitalismo industrial, né? E que existem até hoje essas máquinas, essas montadoras de veículos, máquinas que fazem roupas, tecelagem, etc. e tal, né? Que são esses robôs que são aliados, né? Herdeiros da Revolução Industrial, mas que também já perderam o seu caráter místico. Aqui eu retomo uma parte assim do texto escrito ali, né? Circuitos elétricos aliam-se a cérebros positrônicos, hardwares extraem energia da antimatéria, concessões imaginativas estabelecem um diálogo fluido com a mecatrônica atual. Então, seria um conceito básico de progresso, né? Do autômato como um auxiliar, né? Do nosso progresso, da nossa evolução, né? O mais interessante, assim, eu acho que é a terceira parte, assim, do artigo, seria uma coisa chamada, assim, obediência ao desígnio, né? Do autônomo tendo um desígnio, uma função, um objetivo que os precede, né? Eles já não são mais feitos como dotados de um espírito ou como alguma aberração, e nem tanto quanto um suporte para o nosso progresso. Eles já são autômatos que vão nascer com uma certa capacidade de algorítmica de decisão, né? São as máquinas inteligentes, e seria, vamos dizer assim, a inteligência artificial. Seria um terceiro momento que eu identifico no artigo de vocês, né? Que remete, o que fala Sibila, né? Que parte de uma questão prometeica, né? Da tecnologia como sendo algo punido, né? Alguma coisa proibida, alguma coisa divina, alguma coisa que só podia ser usada de forma muito restrita, para uma questão fáustica, né? Invocando o Fausto de Goethe como uma promessa de completude, de gozo, de tudo que afasta essa questão, né, da culpa em relação a tudo isso, né? Então, seria um escancaramento, seria um terceiro período que nós estaríamos vivendo, né? Que tem aquele livro do Harari, né? O Homo Deus, né? Como conseguiríamos pegar a tecnologia e transformar, né, essa tecnologia para nos ajudar tanto dentro de uma questão de melhoramentos, né? Aí a dona Haraway vai falar já falava em 85, cada vez mais vai se falar nisso, né? Como tu vai cortar aquela dualidade entre natureza e cultura, né? Cada vez mais natureza e cultura são coisas que vão se misturar. Então, muito difícil, assim, tu falar... por exemplo, eu estou usando... Isso é um melhoramento desse meu óculos, eu não enxergo. Eu poderia estar usando um marca-passo, eu poderia... Gente que poderia estar morta, está com coração artificial, está fazendo hemodiálise, está com toda esse conjunto, assim, de híbridos entre homens e máquinas, que é uma das partes, assim, que vai ser muito usada pela medicina, muito usada, assim, para que ultrapassemos a nossa questão humana. Tá? A gente percebe, assim, nessa discussão, que a gente primeiro fala como autômatos, como uma entidade que ela fica à parte,
né? Agora a gente começa a falar de autômatos, cada vez o autômato vai se aproximando de nós, né? Até chegarmos, né? Então, essa segunda passagem, e eu vou ler um livro chamado Antropologia do Ciborgue, na qual tem o texto da Donna Haraway e tem um texto de um cara chamado Hari Kunzru, que ele vai falar o seguinte: uma coisa, porém, torna o ciborgue de hoje fundamentalmente diferente de seus ancestrais mecânicos, a informação. Os ciborgues, daí ele cita a Donna Haraway, são máquinas de informação. Eles trazem dentro de si sistemas causais circulares, mecanismos autônomos de controle, processamento de informação, enfim, são autômatos com uma autonomia embutida, né? Isso é um texto chamado Genealogia do Ciborgue, também de 1985, né? Eu pego, assim, né, aquele desígnio que vocês colocam no texto, né, do Robocop, né? O Robocop era um policial que ele foi ferido de morte, baleado, e ele foi refeito de forma muito melhor do que ele era antes, né? Ele ficou um super-humano, mas ele tem um desígnio, né? Ele vai combater o crime. Partindo disso, se começa a pensar... Tu queres falar alguma coisa, Roberto? Isso, eu vou aproveitar, né, tu ter chegado nesse momento para tentar fazer uma síntese do artigo até aqui, né? O programa aqui também ele tem esse objetivo, né? Mesmo que as pessoas que não sejam da academia, que não estejam preocupados com algum campo do conhecimento que possa ter alguma interlocução, né, com o conceito, que já é claro que a gente toma ele também com alguma preocupação, com algum olhar no contexto da psicanálise, mas que pode ter, né, toda uma interface com pesquisadores da antropologia, da sociologia, da saúde. O primeiro artigo foi sobre clínica, né, da filosofia, obviamente, né, mas, enfim, né, da robótica, né, dessa tecnologia digital, inteligência artificial e tudo mais, né. Acho que é um momento privilegiado para a gente discutir isso, inclusive no contexto que a gente acaba de passar, onde estamos presenciando como os dados, a informação, inclusive a questão da discussão sobre o sequestro desses dados, de quem é o dado de cada um de nós que fazemos um clique na internet, de vocês que estão assistindo e que clicaram nesse vídeo aqui, né? E no momento que a gente vê que todos esses dados acabam também servindo para manipulação de massas e toda a discussão que se teve com um certo abalo às democracias a partir enfim, da manipulação de consciências e de atitudes a partir de dados que são de redes sociais, né? Com isso, peço também que o pessoal que está assistindo possa fazer comentários, usar o que está aberto, o fórum de comentários abaixo desse vídeo, tanto para fazer perguntas, porque a gente pode seguir dialogando entre um episódio e outro, né? E, inclusive, daí surgir até boas interlocuções para que a gente siga produzindo conhecimento, crítica, reflexão, né? Então, falei tudo isso para dizer o seguinte, especialmente aqueles que não têm o cotidiano, né, do trabalho científico, da pesquisa e da produção de artigos. Esse foi um artigo publicado em 2018. Ele já veio amadurecendo a partir do nosso primeiro projeto de extensão, A Paixão pelo Autômato, Ciclo de Cinema e Debates, de 2013. Toda essa primeira parte de uma genealogia do autômato numa produção cultural e artística que é o cinema, é um trabalho gigantesco, né? Ou seja, via de 100 anos para cá, pensando... Porque o artigo começa, inclusive, na Grécia Antiga, né? Pensando como é que essa ideia dos autômatos já aparece ali e chega numa cultura mais popular. Exato, e chega numa cultura mais popular pelo cinema, a partir do final do século XIX, né? Com Georges Méliès, que também, de alguma maneira, foi assim, uma referência a ele, que nós escrevemos o primeiro artigo, né, o artigo inaugural, a partir do filme A Invenção de Hugo, né, que enfoca essas produções de ficção científica lá no final do século XIX. Mas, assim, já é um trabalho enorme toda esse resgate de uma genealogia do autômato no cinema, né?
Gustavo Mano, é um dos autores, o autor principal desse artigo, ele aprofundou isso na sua dissertação de mestrado também. Mas logo depois vem, para sintetizar até onde tu comentavas, né, vem essa observação sobre características do autômato no decorrer desses processos históricos. Então, sim, o autômato como filho do homem, aí a referência que fizeste ao Pinóquio, né? Depois de uma revolução industrial e com o avanço, né, das máquinas e dessa digitalização, a questão da natureza robótica, e por último esse recorte que a gente faz também em relação a chamar a atenção que todo autômato começa como filho do homem, passa por uma natureza robótica, mas ele é criado para um desígnio. Isso atravessa os dois elementos anteriores, porque o próprio Pinóquio, né, tinha o desígnio de fazer companhia ao Gepeto. De ser um humano, né? Então, e aí a gente pode também pensar na própria divisão do trabalho, né, de cada robô, que muitas vezes é só um braço mecânico que vai lá apertar um determinado parafuso, substituindo o homem nessa função na fábrica, né? Mas aí que vem, né, um certo recorte que pode parecer talvez impactante para quem está nos assistindo, para quem não tinha pensado ainda sobre essas condições, que essa questão do desígnio, né, é tremendamente aterrador, né, para o ser humano, porque na medida que a gente vai falar agora, né, na próxima parte do artigo, que há uma certa identificação do ser humano com esse ser autômato, todas essas características vão estar embutidas nessa projeção que a gente faz como algo de um patos, algo de um apaixonamento, ou seja, daquilo que a gente idealiza, daquilo que a gente, de alguma maneira, busca, né? E, ao mesmo tempo, aquilo pelo qual a gente também sofre e adoece, né? Então, essa questão do desígnio também, né? Que desígnio é esse que o ser humano, de alguma maneira, ao se aproximar de uma maneira fascinada a essa figura de um autômato, que é o diagnóstico que a gente também está propondo como um recorte da cultura de nosso tempo, né? E daí também o conceito de paixão pelo autômato que está operando, né? Que aterrador, né? A gente pensar sobre esse aspecto, ou seja, que desígnio é esse também que a gente está se encaminhando a cumprir nessa idealização do autômato na cultura. Perfeito, Roberto. E aproveitando assim, a tua coisa inicial, eu cuidei, acho que todos nós estamos cuidando para usar o mínimo de jargões técnicos possíveis, né, para que esse vídeo possa ser acessível assim, para mais pessoas. Então, se por acaso eu der uma escorregada, assim, me cobrem, né, porque eu acho que não é uma discussão que se objetiva ampla. Deixe nos comentários aqui, ó, minuto tal, não entendi o conceito e a gente tenta responder também. Também falar por conceito de jargões não é uma coisa assim, né, que seja muito legal. Eu não gosto muito, né, mas às vezes é necessário. Às vezes a gente não consegue realmente explicar o suficiente. Às vezes tem algumas coisas que são realmente difíceis de serem explicadas, né. Mas sim, essa questão que tu colocou agora, né, esse desígnio, eu penso muito, vocês não citam no artigo, né, mas tu sabe que eu sou um consumidor voraz de Westworld, né, a série da HBO, que para mim trata assim de forma bem mais bem acabada nos dias de hoje, assim, toda a paixão pelo autômato que a gente está falando, assim, porque paixão pelo autômato é um termo genérico que engloba um conjunto de coisas que a gente está falando. Se a genealogia vai englobar, acho que termos políticos, vai englobar termos cibernéticos, biológicos, anseios, desejos, psicanálise, todo um conjunto de coisas, né? Então, o que é o Westworld, né? O Westworld é um parque temático na qual existem os anfitriões, que eles recebem os visitantes, e é um lugar, assim, não de forma casual, inspirado no Velho Oeste, a Terra Sem Lei,
que seria um parque de diversões para adultos, né? Tu suspenderia uma certa moralidade e eles seriam autômatos, assim, muito parecidos com seres humanos, assim, o mais parecido possível. E seriam autônomos dentro dessa terceira linha que nós estamos falando, autômatos autônomos, né? Até um certo ponto, né? Porque existe uma programação, existe todo um conjunto de coisas que os movimenta, né? Eles vivem através disso aí, essa associação conosco, até com a própria questão da neurose. Todo autômato tem um loop narrativo, né? Eles estão inseridos numa determinada história, num determinado contexto, assim, chega o final do dia, suas memórias são apagadas, e eles, por algum lapso do sistema, a gente pode pensar ali em questão de recalcamento, eles têm algumas lembranças de outras histórias, de violências, de casos passados, etc e tal. Então, a questão de Westworld é justamente aquela que vai nos jogar a questão, assim, de que, bom, nós enquanto humanos, qual é exatamente a diferença que nós temos para os autônomos? Se nós pensarmos, assim, nos dias de hoje, nós temos grosseiramente todo um conjunto de reproduções cognitivas, né, que podem ser feitas por máquinas tranquilamente. As máquinas jogam xadrez, as máquinas fazem café, montam carros, as máquinas jogam contigo, conversam contigo. Só que existe uma última fronteira ainda, que essa fronteira é a fronteira emocional. Aí que o Westworld vai entrar. O que é real, o que não é real dentro daquilo que a gente pensa, no próprio mecanismo, assim, de uma psicanálise. O que aconteceu mesmo, nossas memórias, nosso recalcamento, nossos lapsos, quando a gente conta para o analista alguma coisa, isso aconteceu, isso é uma coisa que entende. O que a diferença, Haraway vai falar, é que nós somos feitos de matéria fofa, ela diz assim, nós somos feitos de carne, de osso, enquanto eles são feitos de silício, de bits, de bytes, etc e tal. Agora, a sensação, quando eles sofrem, quando o Westworld, quando, por exemplo, assim, há muitas cenas violentas, assim, os visitantes, basicamente sexo e violência, né, estupros, etc e tal. O sofrimento que a máquina sente, a informação que ela sente, é uma informação real. Da mesma forma que se eu pegar uma agulha e fincar no meu dedo, eu preciso de uma informação que leve a dor para o meu cérebro. Eu preciso da decodificação disso, bem como a decodificação de certos casos de abuso, espanca-se uma criança, tudo um conjunto de coisas que, se não tenho, quer dizer, ser humano, nesse caso, está muito vinculado a toda uma discussão sobre consciência. E a consciência artificial? O que ela teria, assim, de uma diferença? Só porque nós seríamos de carne e osso? O nosso sofrimento, a gente não poderia, os nossos dramas, toda a nossa dimensão trágica da vida, ela podia ser reproduzida em termos de uma outra realidade, de um outro invólucro, que não o nosso corpo, né? Nós temos toda uma discussão que agora, em termos de pandemia, está se sobressaindo, que é a discussão da questão do corpo, mas isso leva a umas considerações importantes, assim, que eu fiz agora, assim, depois, para a gente não se estender muito, de um conjunto final, assim, de considerações. Os autômatos e sua natureza robótica. Então, os primeiros eram os divinos e os últimos frutos do desenvolvimento da ciência. Então, eles vão ficando cada vez mais parecidos conosco e realmente a última barreira seria a barreira das emoções. Daí nós temos Black Mirror, né? Tu tem aquele episódio, assim, Be Right Back, né? Na qual, através de todo um conjunto de dados de redes sociais, a moça que perde o seu namorado recebe mensagens dele no celular e depois vai desembocar por uma fantasia na qual ele vai reaparecer, ressurgir através de um corpo novo, assim. Como nós somos dados, então, né? Como eu faria para reproduzir o Roberto, como se reproduziria o Cláudio? Eu tenho uma questão de coisas, de gestos, de um conjunto narrativo que o Cláudio vive, tanto quanto o Roberto, tanto quanto a pessoa que está nos escutando nesse momento, que sim, que tu pode reproduzir de alguma forma. O que dá errado em Be Right Back, assim, né? Aí nós vamos ter que ver um pouco mais adiante. Aí vou fazer uma citação agora, também do rapaz chamado Thomas Tadeu, que foi o organizador, assim, da antropologia do ciborgue, que ele diz assim, que remete a um outro assunto também, como dizem, são muitos assuntos, né, mas uma análise pós-colonialista, né,
que diz, a citação: a análise pós-colonialista, por sua vez, flagra o sujeito racional iluminado em suspeitas posições que denuncia as complexas tramas entre desejo, poder, raça, gênero e sexualidade, em que ele se vê inevitável e inequivocamente envolvido. Reunida, essas teorias mostram que não existe sujeito ou subjetividade fora da história e da linguagem, fora da cultura e das relações de poder. Aí eu queria introduzir um pouco nessa discussão final algumas questões políticas, assim, né, em relação a tudo isso, que parece muito legal, muito bacana, que tem algumas... que os teóricos pós-modernos vão realmente se apegar muito nisso, né, e que também que a gente estuda dentro desse sentido, mas que é uma coisa que o Habermas falou, né? O Habermas, que está vivo até hoje, ele vai fazer uma distinção muito poética entre o mundo do sistema e o mundo da vida, né? O que seria o mundo do sistema? O mundo do sistema seria toda essa inteligência instrumental, racional, que nós estamos cada vez mais vivenciando, né? Então, essa questão que acaba nos dando talvez uma certa ilusão de liberdade, mas que, ao mesmo tempo, ela é extremamente restritiva, ela é extremamente binária, ela te dá, tu tem essa liberdade imensa, contanto que tu não chegue até o significante mestre que vai organizar essa cadeia, e voltamos a um discurso, né, que a gente julgava que era ultrapassado, uma espécie de laço social antigo, e que versus o mundo da vida. E o que é o mundo da vida? Enquanto psicanalistas, a gente sempre falou, né, da nossa diferença, por exemplo, em relação à terapia comportamental cognitiva, né, que hoje seria o coach, né? Então, nós valorizamos, assim, a singularidade, talvez o acaso, talvez a vida, talvez as múltiplas possibilidades de inserção que nós podemos ter, né? É o significante do o S2, toda uma cadeia, e algum S2 pode virar um S1, agora eu estou falando jargão, desculpe, né? Mas o que Lacan vai dizer, assim, vamos resumir isso assim, que você pode ser diferente daquilo que você é. Né, que você não está obrigado a permanecer o resto da sua vida naquele sintoma. O terceiro temporada de Westworld, resumidamente, ele vai mostrar uma coisa bastante distópica, bastante diferente, né? Toda essa concentração de dados vai te dar, desde o nascimento até o fim da vida, o que tu vai ser. Se você é um homem branco, heterossexual, se você é pobre, se você é negro, se você nasceu em tal lugar, assim, as suas possibilidades de sucesso vão ser essas. Você vai trabalhar no máximo até numa coisa X, você nunca vai ganhar mais do que Y, e você provavelmente vai morrer com a idade tal, assim, etc e tal, né? E as empresas, elas têm esses dados, né? E você é julgado por isso, né? O mundo da vida em oposição ao mundo do sistema, o mundo do sistema parece ser uma coisa bastante infalível. E eu me lembro, tinha um exemplo que o Habermas usou, dos americanos, quando eles fazem bombardeio cirúrgico, eles querem localizar, por exemplo, um terrorista no meio de tantos, para um drone bombardear. Eles fazem isso e eles bombardeiam uma festa de casamento, eles matam 200 pessoas ali. Eles mataram o terrorista. Às vezes eles podem matar o terrorista, às vezes eles podem se basear em conceitos distorcidos, raciais ou de comportamento para imaginar que aquele programa binário vai juntar os passos e vai matar aquele que pode ser potencialmente terrorista. Então, eu acho, se a gente pensar assim na teoria dos discursos do Lacan, pensando no avesso da psicanálise, que o discurso do analista é oposto ao discurso do mestre, a gente tem essa questão habermasiana, então, da oposição entre mundo do sistema e mundo da vida. E me parece muito, assim, que toda essa questão dessa paixão pelo autônomo, ou seja, que ela condiz também com uma certa obrigatoriedade, assim, de inserção dentro dessa lógica que é uma lógica do capitalismo tardio, né? Que é uma lógica que aparentemente dissipa fronteiras, que aparentemente te dá toda a liberdade do mundo, mas que não é bem assim, né?
Zizek vai colocar, bom, te dá a liberdade de escolher aquilo que o sistema te dá para escolher, te dá a liberdade de escolher qual a tecnologia melhor. Eu posso escolher entre a Viva, claro, e a TIM, né? Então, me lembra um pouco assim, né? E eu resgatei uma coisa do Deleuze e Guattari, do Antiédipo, página 411. O inconsciente da esquizoanálise ignora as pessoas, os conjuntos e as leis, as imagens, estruturas e os símbolos. Ele é órfão, assim como é anarquista e ateu. Isso foi escrito aqui em 73, 74, né? O Antiédipo. Isso é basicamente o que a dona Haraway vai falar no seu Manifesto Ciborgue, que é uma ironia também, que é uma alegoria também, não é para ser levado, ela própria assim, não é para ser levado tão a sério, mas que vai ter esses... já, por exemplo, Benjamin vai falar que a psicanálise é fruto do capitalismo, né? Sem capitalismo não há psicanálise. Existem outras questões que também acabam se adaptando às produções contemporâneas, às metamorfoses do capitalismo contemporâneo, né? Então, também vamos pensar assim, né? A pós-modernidade e seus autores celebram também a figura do autônomo como uma libertação do jugo patriarcal, né? O início de uma nova era sem pai, uma total autonomia. Eu não sei até que ponto isso não significaria, pelo contrário, a volta a um discurso do mestre. A um discurso do mestre que vai tentar, mais uma vez, colocar a psicanálise de fora. Porque no momento que nós temos todo um conjunto de substâncias e de melhoramentos, de uma certa eugenia social, por que nós precisaríamos também perder tempo assim com nossos dramas de infância, nossas questões, né? São os nossos ideais, né, Cláudio? Vou tentar ver se a tua fala agora nesse bloco, né, no texto, é aquilo, faz pensar milhares de coisas, né? Mas esses ideais que a gente tem como humanidade, como progresso, e que muitas vezes é traduzido como avanço tecnológico, o fato de que a paixão pelo autômato como conceito se coloque numa posição crítica a isso, ou seja, que construções subjetivas a gente está presenciando hoje, especialmente a partir da clínica, né? E, ao mesmo tempo, a questão de onde estamos chegando com o modo de produção capitalista passa, em primeira instância, e numa escuta mais apressada, né, a ideia de que o conceito e a pesquisa que a gente está propondo é extremamente crítica ou tecnofóbica, né? Crítica à tecnologia ou tecnofóbica. E não se trata disso, porque se posicionar criticamente é exatamente muitas vezes para apontar onde é que a gente pode implementar, onde é que a gente pode potencializar aquilo que a gente está pensando. A mesma questão é com quando tu cita o capitalismo, né? Eu estava pensando exatamente quando tu dizia dessa profunda segregação e categorização tanto racial quanto de potencial de intervenção cognitiva, né? De alguma maneira, todo esse sistema que nos reúne e que nos aproxima conforme os nossos cliques, as nossas tendências e nossas possibilidades, está fazendo um processo de segregação mesmo, de juntar em certos nichos as pessoas supostamente mais bem dotadas para que elas se dizem. Isso tem um elemento até geográfico, ou seja, que elas começam a migrar para aquelas cidades onde a tecnologia ou onde determinados avanços estão sendo levados a cabo, né? E o que provoca lá em 2008 mesmo, né? Um estouro da bolha imobiliária, uma impossibilidade, inclusive, de você continuar sobrevivendo em determinadas cidades, porque o aluguel e o custo de um apartamento, sequer de um terreno, fica impagável, né? E, de alguma maneira, além dessa insustentabilidade de você viver em determinados lugares que deveriam ser os centros, as mecas, né, do desenvolvimento e do direcionamento de para onde vamos como humanidade, né?
existe também a segregação da criatividade, da pluralidade de visões, né? E o que está nos levando, e aí quando tu cita que faz a citação do Antiédipo, que é uma crítica também à questão do capitalismo, né? Em 73, né? Esse é um ano que também se estuda como o ano que a gente parou de ter um crescimento, e que todo aquele avanço que o capitalismo proporciona, especificamente a partir do século XX, vai aumentando numa curva, e hoje a gente está muito acostumado a olhar gráficos logarítmicos por conta da Covid-19 e entender melhor o que é a acentuação de um crescimento exponencial de casos, né? Ou seja, a gente veio numa curva ascendente, vertiginosa, em termos de avanço tecnológico, de melhorias das condições de vida, da produção, inclusive, de robôs para nos facilitar uma série de coisas, e a partir dos anos 70, aquilo meio que vai estagnando, né? O desenvolvimento econômico, especialmente dos Estados Unidos, onde essa pesquisa é feita, né, vai parando. E de alguma maneira a gente encontra hoje as pessoas se envolvendo em relações de produtividade, de produção tremendamente precarizadas. Isso não está aumentando o enriquecimento. Esse pouco enriquecimento, aí outra discussão, distribuído de uma maneira tremendamente desigual, e cada vez mais a gente encontrando, especificamente na clínica, pela clínica, né, construções subjetivas tremendamente sofridas, né, tremendamente automatizadas, são os robôs humanos. Hoje, por exemplo, a gente também se vê aqui no Brasil com uma certa discussão sobre aquilo que mais cedo no programa falávamos de um certo sequestro da democracia, mas a gente fala assim que muito do que esse governo está se sustentando vem por informações produzidas por robôs, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente viu uma certa viralização de um vídeo de pessoas humanas, né? E a gente fica em dúvida um pouco por conta até do Westworld, né? Mas, em princípio, né, humanos dizendo, eu sou um robô, eu sou um robô. Robôs humanos mesmo, né? Quando a gente fala os robôs, a gente está falando de humanos hoje em dia com muita facilidade. Isso lá em 2013, quando a gente começa a produzir o conceito de paixão pelo autômato, ainda não tinha aparecido, né? É quase que como uma corroboração radical e extrema de você mesmo se ver, se olhar no espelho e se dizer, eu sou um robô, né? E isso não dá uma certa tranquilidade? É por aí. Mas então, Roberto, é realmente assim, algumas semanas atrás, numa quarta-feira, a gente estava discutindo, né, trouxe uma questão da tua orientanda, que narrava assim, né, as pessoas que estão começando assim na prática da psicanálise, às vezes se angustiam muito, porque a gente imagina que vai chegar aquele paciente perfeito, deitar no divã e falar de coisas super complexas, quando na maioria das vezes não é isso que acontece, né? Então, também se falar também a questão do déficit narrativo, mas como eu estava falando assim, para tu ter uma vida assim mais maquínica, tu também tem que transformar a sociedade ao teu redor. Então nós não temos mais aquelas grandes dramas dostoievskianos, aquelas grandes questões existenciais. Tu vê, a vida começa a se reduzir um pouco mais, que mostra, eu acho que esse governo que está aí é típico disso, né? As figuras que ocupam, né, ministérios da educação, o Ministério da Saúde, tu vê que é uma coisa muito restrita, que você não precisa, assim, de grandes complexidades, né, para acompanhá-las, assim, e na qual uma máquina pode fazer, né? Se você, por exemplo, assim, se você vai mediocrizar a educação, transformar tudo em AD, transformar tudo em uma coisa, assim, previsível, um robô pode corrigir as suas provas, pode corrigir seus trabalhos, como muitos robôs já fazem isso em algumas universidades, né? É só chegar, existe um texto que precisa ser falado, isso, aquilo. Pô, mas o cara pode falar de coisas bem mais interessantes do que isso, mas isso não vai ser levado em conta, né? Porque não está dentro desse sistema algorítmico, né? Que me deixa realmente preso dentro dessa aparente liberdade, dentro dessa aparente falta, assim,
Eu citei o antiédipo muito assim, né, mais na forma de uma crítica, né, porque se celebra um pouco, a pós-modernidade, muitas vezes no Brasil, ela foi muito celebrada, assim, muito, estamos livres, não sei o quê, e eu sustento que não é uma coisa muito bem assim, é uma nova etapa do capitalismo, não é um capitalismo ligado, assim, à questão da produtividade, é um capitalismo ligado ao desejo, ao objeto A, ao seu duplo, né, acho que faltou falar um pouco do duplo, né, daquela questão, assim, que o Freud vai falar do estranho, que tem a ver com o ideal de eu, com o meu ideal, com o superego, com a questão, tipo, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, quanto o Mr. Hyde era a encarnação daquele, de toda a luxúria, de toda a maldade, do bondoso Dr. Jekyll, como no retrato de Dorian Gray, aquele retrato que envelhecia, aquele duplo, né, que é um clichê da literatura gótica, também representava toda a vilania, todo o envelhecimento, toda o percurso do Dorian, assim, que se mantinha intacto, né? Então nós temos talvez assim uma questão narcísica importante nos dias de hoje, assim, uma certa recusa e abrir mão de coisas, né? Aí parece que eu estou sendo um discípulo de Charles Millman, com nostalgia de laços sociais antigos, mas não é por aí. Não é por aí mesmo, assim, porque nós temos sim um laço social, nós temos uma coisa que nos une e que ao meu ver, está bem distante, assim, de uma certa liberação, de uma certa liberdade. Pelo contrário, me parece uma coisa assim, muito mais restritiva. E tu estava citando a questão do capitalismo, não pode encerrar sem falar nisso, né? Que é uma coisa restrita a muito poucos, né? Toda essa maravilha tecnológica, esses melhoramentos, está restrita a muito pouco, a muito poucas pessoas. Os problemas do mundo continuam, a falta de água, a falta de saneamento, a divisão de classes, né? É uma coisa bastante discutível e que ainda nós estamos em pleno processo. Muitas vezes é difícil da gente conseguir fazer acho que daqui a 20 anos, né, se ainda vivos estivermos, nós vamos poder olhar para essa época, nós vamos poder escrever e falar coisas muito mais interessantes, muito mais precisas, mas também existe um dado, assim, de tu fazer as coisas em tempo real, que ela vira um recorte de época, e é o que nós estamos vivendo agora, né? Por aí. Muito obrigado, Cláudio Dutra de Souza, psicanalista. Obrigado, Roberto. Mestre aqui pelo nosso programa de pós-graduação em psicanálise da URGS. Importante também, talvez, comentar no final que, embora todos esses avanços e essas benesses, né, de um capitalismo que nós estamos construindo não sejam tão acessíveis à maior parte da população, a idealização da figura do autômato e de tudo que ela traz consigo, esta é ampla e restrita. Sim, de alguma maneira, com uma larga escala de pessoas estão envolvidas de alguma maneira nessa construção subjetiva. Esse talvez um dos pontos polêmicos, não tanto na questão de uma polêmica, aquela que não permite um diálogo, né, que é só uma questão de posicionamento, mas de um ponto que o artigo possa trazer de mais diálogo e mais objeção. Ou seja, a questão de que o autômato se mostra como esse duplo do ser humano, né, e de alguma maneira esse duplo onde se projeta todas as coisas necessárias e todas as coisas importantes e que se deve atingir como ser humano para que a gente continue acompanhando o tempo em que a gente vive, né? Então, esse ideal de eu como um autômato. Então, aquelas pessoas que assistiram aqui esse programa, que nessa hora talvez até duvidem se nós mesmos não sejamos autômatos aqui, que possam colocar nos comentários abaixo as suas reflexões, suas questões, as suas discordâncias, e que a gente possa seguir, né, nos próximos episódios debatendo a nossa paixão pelo autômato. Até a próxima. Com certeza. Obrigado, até a próxima.